pratos ou sanduíches do cardápio Campeões de Vendas. Ganhe 25% de desconto e ainda experimentam os saborosos bifianos, o suculento filé de frango e os novos parmegianas. Mas corra, porque essa promoção é por tempo limitado. Girafas, gostinho brasileiro. O trem com destino ao Teodoro vai sair da plataforma 2 em relação ao fechamento das portas. Especificamente a Paz Palhão Comunicação e Mobilidade Limitada, uma empresa que se interessa em desvendar e esclarecer alguns fenômenos relativos ao uso da língua nas cidades do Brasil. E o principal objetivo que eu vim, enviado por eles aqui hoje, é para esclarecer um fenômeno linguístico que vem alertando os habitantes da cidade do Rio de Janeiro, especialmente os usuários de transportes públicos. Troncal, essa palavra que vem dominando o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje para desvendar o seguinte: o que significa a palavra troncal? Você, por exemplo, você sabe me dizer o que significa a palavra troncal? Não, mas você já ouviu essa palavra. Suponho que você tenha utilizado muito ônibus com esse nome troncal. Pois bem, 2, 6, 4, todos os troncais, 8, 10, vários desses troncais vêm até a Central do Brasil, certo? Então vim hoje aqui representando a Paz Palhão Mobilidade e Comunicação Limitadas para dar-lhe a informação de onde surgiu essa palavra que vem dominando a cidade carioca. Mas antes de falar da origem da palavra, a gente precisa tratar de um assunto referente à formação de palavras na língua portuguesa. Há vários processos de formação de palavras. Aquele que nos interessa hoje aqui é a derivação. Como a palavra já aciona, derivação é a ação de derivar, ou seja, formar palavras a partir de outras. E aí há 3 entidades principais para a formação por derivação. Nós temos o radical, que é a palavra primitiva, originária, e nós temos os afixos, né, que você tem o prefixo adicionado antes do radical e o sufixo após o radical. Ficou claro? Vai ficar ainda mais claro quando a gente analisar a palavra troncal. Veja só, troncal, aqui nós temos tronco, que é o radical, que vem do latim primitivo e significa tronco. Tronco, como nós sabemos, numa árvore, é a parte conjunta da árvore que espalha todos os galhos e toda a copa, certo? Faz toda a comunicação da árvore. Então, troncal, nesse sentido, é adotado pela Prefeitura do Rio de Janeiro para significar um sistema de transporte que consegue articular toda a cidade. Mas será que isso é o funcionamento real dessa palavra aqui no Rio? Vejamos. Um exemplo. Troncal corresponde ao tronco do Rio de Janeiro. No caso, são 10 troncos, porque estamos numa cidade maravilhosa, uma cidade farta, em ano de Olimpíadas. Afinal, uma cidade que recebe os principais eventos econômicos, culturais e sociais do planeta. Mas para ficar ainda mais evidente essa explicação, vejamos uma análise do sufixo al. Al também vem do latim primitivo. Significa uma ideia de qualidade, ou também traz uma ideia de característica de habitat natural, como em tropical. Porém, eu não posso negar-lhes a informação de que al também está presente como sufixo em uma série de palavras que possuem uma carga semântica negativa, ou seja, palavras que têm um sentido pesado, negativo, como mal, banal, ilegal, imoral, boçal, sacal, curral. Aqui no Rio de Janeiro, a palavra troncal, na verdade, pertence a essa família, a esse tronco de palavras. Vejamos isso num exemplo. Um prefeito boçal impôs uma mudança sacal, fingindo ser banal, que nos trouxe um baita mal. Novas passarelas de acesso a Automax. Assim, o Troncal, que é um projeto de radical racionalização na cidade, ele também tem sido usado como isso. Olha isso, o senhor já sabe. O senhor já sabe da informação. Porque para Urca não tem troncal. Pois é, não só para Urca,
Mas vinha hoje aqui para tentar Com a explicar. Copacabana, General Osório é troncal 5, com a Copacabana é troncal 1. Agora, eu queria saber por que é que ele meteu negócio de troncal e a civilização não sabe o significado original. É por isso que eu estou aqui conversando com você hoje para falar. Somente os padrões. Prima, no, seconda... Vai, parla te. Seconda lettura. Vai. Eu vim aqui hoje representando a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, especificamente a Paz Palhão Comunicação e Mobilidade Limitadas. É uma empresa que se interessa em solucionar alguns fenômenos linguísticos nas cidades do Brasil. Vim aqui especificamente para falar da palavra troncal. Essa palavra que vem dominando o cotidiano carioca, mas que deixa os cidadãos, especialmente os usuários dos transportes públicos, em dúvida. Afinal, o que seria troncal? O que significaria a palavra troncal? Para elucidar este problema, eu vim hoje contar-lhes a origem da palavra, certo? No português brasileiro, Olá. existem vários processos de formação de palavras. Um deles se dá pela derivação. Derivação, como a palavra já indica, é a ação de derivar. Então, na formação de uma palavra por derivação, a gente tem o radical, que é a palavra de origem, certo? A palavra originária. E a gente pode adicionar antes ou depois do radical palavras, que seriam o prefixo ou o sufixo. Vamos esclarecer, exemplificar com troncal. Aqui em troncal nós temos tronc, que é o radical, que vem do latim primitivo e significa tronco, remete a tronco, certo? Então, para o projeto de racionalização dos transportes no Rio de Janeiro, a ideia de tronco é bastante utilizada. Tronco, como a gente sabe, numa árvore é aquela parte que faz ligar todos os galhos e toda a copa da árvore. Então, esse seria o sentido. Numa frase, teríamos o seguinte exemplo. Troncal corresponde ao tronco do Rio de Janeiro. Sendo esta cidade maravilhosa, a cidade da fartura, de todos os eventos mundiais, econômicos, culturais, não temos apenas um tronco, mas 10 troncos, 10 troncais. Contudo, o uso do termo no Rio de Janeiro não está tão ligado à ideia de tronco. Vejamos uma análise do sufixo al. Al também vem do latim primitivo de alis. Então pode ser encontrado em palavras como grupal, dando a ideia de grupabilidade, coletividade, ou em palavras como tropical, que trazem características do clima, do habitat. Porém, não posso negar-lhes a informação de que al também está presente em vários termos que trazem em si uma carga semântica bastante negativa, isto é, palavras que têm um sentido pesado, negativo, obscuro. Exemplos: mal, banal, ilegal, imoral, boçal, sacal, curral. É nesse tronco de palavras que troncal tem sido utilizado aqui no Rio de Janeiro. Boçal. Vejamos isso no exemplo para comprovar essa familiaridade de troncal com essas palavras. Exemplo: um prefeito boçal impôs uma mudança sacal, fingindo ser banal, e nos trouxe um baita mal. Seria o troncal imoral? Percebam que al está presente em todos esses termos, exemplificando a similaridade de sentido do troncal com essas palavras. Então, como um projeto de radical racionalização, o troncal também vem ganhando uma força nas ruas do Rio de Janeiro. Então essa palavra passa a designar outros sentidos. Por exemplo, os verbos ocultar e camuflar passam a serem modificados pelo uso e vão ganhando esse aspecto de ocultar e camuflar. Vou explicar por quê. O troncal, enquanto essa entidade de transporte coletivo, ele vem aqui na cidade hoje camuflar ou ocultar, como vocês preferirem, o sumiço de alguns desaparecidos, ou melhor, de algumas desaparecidas da nossa cidade. E nesse momento, agradecendo aqui a presença de vocês, eu queria pedir que a gente fizesse um minuto de silêncio por essas desaparecidas, que eu faço questão de detalhar para vocês.
119, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 132, 136, 143, 154, 155, 157, 161, 162, 170, 172, 173, 177, 178, 180, saudosa 180, 183, 184, 190, não é a polícia, 305, 314, 317, 318, 332, 354, 360, 382, 405, 420, 421, 423, 425, 438, 501, 502, 503, 504, 505, 511, 512, 535, 569, 570, 573, 574 e 957. Ufa! Todas essas 50 linhas de transporte público desaparecidas e trocadas, muitas delas pelo troncal. Ou seja, todos nós nessa cidade mandados para o troncal. Trata-se de um troncal cinquental nesta cidade tropical. Mas antes de me despedir de vocês, quero deixar de antemão algumas informações. Não seria o meu trabalho enquanto representante da Paz Palhão Mobilidade e Comunicação Limitadas, mas eu não me sinto honesto em ir embora sem partilhar com vocês algumas informações prévias. Essa empresa percorre o país todo interessada em fenômenos linguísticos, mas hoje eu vim aqui mandado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, certo? Pela Paz Palhão. E aí, já existem alguns projetos em trâmite para expandirem o uso do troncal na cidade do Rio de Janeiro. Então, mais adiante, estejam atentos e firmes a alguns aparecimentos do termo troncal para alguns serviços públicos e também entidades. O Teatro Municipal, por exemplo, não demora muito, vai ser chamado de Teatro Troncal. A Central de Atendimento ao Consumidor e ao Cidadão Carioca, não demora muito, assumirá definitivamente o nome de Troncal de Atendimento. E aqui, afinal, há quem diga até que pela influência que essa cidade, Rio de Janeiro, exerce sobre o Brasil, daqui a 2026, daqui a 10 anos, escutem bem, já há estudos que comprovam isso, o Brasil, ao invés de ser conhecido mundialmente por um país tropical, será conhecido por país troncal. E agora agradeço muito a presença de vocês, eu peço gentilmente que repassem essa informação que eu estou lhes dando e deixo no final um novo lema possível para a nossa cidade. Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. O seu direito de ir e vir mandados para o troncal. Obrigado. Pode tomar seu ir embora?